Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Esse texto, quem está falando é o maior rei que já existiu na face da terra, é o rei Davi. E ele conclama a si mesmo, porque havia uma necessidade pessoal. E qual que era a necessidade de Davi aqui neste momento? Ele está conclamando a ele mesmo a louvar a Deus, a louvar ao Senhor. Louvar é aquela adoração por aquilo que Deus Ele nos tem feito. E adorar é prostrar-nos diante de quem Deus é. E ele então está louvando, ele conclama ele mesmo para louvar a Deus, quer dizer, por aquilo que Deus lhe havia feito. E é interessante que nós nesses dias aqui, nós precisamos talvez ter a mesma atitude de Davi, de conclamar a nós mesmos a louvar a Deus. Porque nesses dias, e eu tenho orado, nesse período eu tenho orado muito a Deus, porque eu estou vendo um período de esfriamento espiritual. E é um esfriamento muito grande e repentino. É vertiginoso como está sendo esse esfriamento. Muito rápido. Muito rápido. E muitos estão usando a pandemia, né? O coronavírus. Beleza, essa é a onda do momento. Mas sempre aconteceram períodos onde houve esfriamento pessoal. Sempre houve. E se nós não nos cuidarmos, o esfriamento nos atinge. Então nós precisamos fazer como Davi fez. Ô Isaías, louve ao Senhor. Reconheça o que Ele tem feito pela tua vida. É isso que eu preciso fazer neste momento. É isso que você precisa fazer neste momento. Conclame a você mesmo para um período de adoração, para que não venhamos a cair num esfriamento. E esse esfriamento é tão terrível que as pessoas não percebem. As pessoas não percebem. Então, o rei aqui, ele nos mostra algumas coisas com esse texto. O rei Davi mostrou que louvar ao Senhor deve ser um desejo pessoal. Quem não tiver desejo de louvar a Deus, não irá louvá-lo. Quem não tiver no seu coração a disposição, a predisposição para louvar a Deus, não irá louvá-lo. Porque quem não tem uma predisposição não consegue reconhecer o que Deus já tem feito. Ele sempre está de olho naquilo que Deus ainda vai fazer, o que Ele quer que Deus faça. Por isso que nós precisamos conclamar a nós mesmos, ô Isaías, louve ao Senhor. Para que eu venha reconhecer aquilo que Ele já fez. Ele já fez por mim. Nós temos essa necessidade, nós só não reconhecemos essa necessidade. O Davi, ele tinha a necessidade e reconhecia a necessidade. E talvez é isso que falta para muitas pessoas, reconhecer a necessidade que tem. É necessidade minha, é necessidade tua louvar a Deus. É uma necessidade. E é o que o Davi mostra, porque havia um desejo no coração dele. Muitas vezes nós temos a necessidade, mas nós não temos a iniciativa. E quando nós temos o desejo ou a necessidade de louvar a Deus, mas não temos a iniciativa para louvá-los,
nós matamos o desejo no nosso coração. Porque há um desejo, mas nós não tomamos iniciativa nenhuma, aquele desejo vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, até que some. E aí vem o quê? Vem angústias, tristezas, dor, e as pessoas não sabem por que estão angustiadas, não sabem por que estão sofrendo. É porque havia um desejo no teu coração de louvar a Deus, e você levou ao esfriamento, porque não tomou iniciativa para louvá-lo. Então nós precisamos ter o desejo, mas precisamos tomar a iniciativa. Ao contrário, quando nós muitas vezes não temos o desejo, mas tomamos a iniciativa, o desejo vem, a alegria vem, então nós precisamos tomar uma iniciativa para que nós não venhamos a matar o desejo. É a necessidade nossa louvar a Deus. E nós precisamos louvar a Deus pelo quê? Nós precisamos primeiro ter uma gratidão a Deus no nosso coração por aquilo que Ele faz. E o texto, ele diz assim, bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Nós precisamos então louvar a Deus pelo perdão dos nossos pecados. É um motivo imenso que nós temos para louvar a Deus, mas nós não louvamos a Deus. Nós temos motivos, mas não louvamos, porque nós não temos iniciativa. E muitas vezes a gente não se toca em louvar a Deus pelo perdão do nosso pecado. Gente, vocês têm noção o que é ser perdoado dos nossos pecados? Você tem noção do que é ser perdoado dos teus pecados? O perdão dos teus pecados te livrou da condenação do inferno. E nós não temos essa consciência. Às vezes a gente até tem, mas leva meio que não dando a importância que ela tem. Nós precisamos louvar a Deus pelo perdão dos nossos pecados, gente. Só havia um jeito dos teus pecados ser perdoado. É o Senhor Jesus morrer naquela cruz. Não havia outro meio. No Antigo Testamento se fazia sacrifícios pelos pecados, mas o sacrifício só cobria os pecados, não perdoava os pecados. Então só havia um jeito e Deus deu o jeito. Então louve a Deus pelo perdão dos teus pecados e tenha consciência para que você não venha pecar novamente. Porque o pecado é tão fácil de cometê-lo que a gente não se atenta para a consequência. Ou o que custou o teu pecado. Um pecado que seja, e muitas vezes a gente chama assim de pecadinho, né? Que pecadinho o quê? Custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, então você chama isso de pecadinho? Que pecadinho o quê? Consciência, se atente, conclame a você mesmo, tenha consciência que o teu pecado, aquele que você comete, custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Um só que seja. Então, nós temos motivos para agradecer a Deus, nós temos motivo para louvar a Deus. Então, louve a Deus, porque Ele perdoa os teus pecados. E quando a gente tem essa consciência, vem uma alegria no nosso coração, vem uma alegria. Hoje o Toninho compartilhou o devocional dele, né? E no devocional dele, coloca a responsabilidade da liderança de repreender os pecados dos irmãos, né? Gente, vocês não têm noção da responsabilidade minha de repreender o irmão que peca. Mas eu não posso passar a mão na cabeça, porque olha o que custa o pecado que o irmão comete. Custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é uma coisinha boba, mas só por isso vai falar, colocar o irmão em disciplina, só por isso? Só por isso? Cadê a consciência? Custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma coisa séria. A irmã Magda compartilhou um devocional comigo e diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E é mesmo, irmãos. Quando nós temos a predisposição no nosso coração de louvar a Deus pelo perdão dos nossos pecados, o nosso coração se enche de alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. É o que nos mantém na caminhada de fé. É a alegria do Senhor. Então nós precisamos ter essa disposição, ter essa gratidão a Deus para louvá-lo, porque senão nós vamos matando no nosso próprio coração a consciência, o desejo de louvar, e nós vamos ficando angustiados, e a gente não sabe por quê. E aí
a gente muitas vezes precisa de ser conscientizado novamente, como estão sendo conscientizados nessa noite. Nós precisamos louvar a Deus também pela nossa saúde. Nós oramos aqui por alguns irmãos que estão enfermos, né? E eu ando com muitos irmãos enfermos, né? Não só com irmãos, com amigos, com parentes de irmãos enfermos, né? E quando a gente vê um irmão que cai de cama, um amigo que cai de cama, a gente vê a dificuldade que é. Que dificuldade que é quando a pessoa cai de cama, porque tinha tantos projetos, tem que cancelar tudo. Tinha tantas coisas para fazer, tem que parar tudo. E aí, muitas vezes a pessoa arrisca a própria saúde para fazer coisas, porque tem tantos afazeres, mas quando tem saúde, não lembra de agradecer a Deus pela saúde, de louvar a Deus pela saúde. Nós precisamos ter essa consciência. Diz aqui, Ele que sara todas as tuas enfermidades. Muito bem, é Ele que te dá saúde. Então louve a Deus por isso. Porque quando a gente fica dentro, a gente se apega com Deus, né? A gente clama a Deus, a gente ora a Deus, a gente pede oração para os irmãos. Mas e quando está bem? Não agradece? Como assim? Então está faltando gratidão no nosso coração. O Davi, ele diz assim para ele mesmo: Ô Davi, louve a Deus e não te esqueça dos seus benefícios. Nós precisamos ter essa consciência, louvar a Deus, mas não nos esquecer dos seus benefícios. Quando nós nos esquecemos dos benefícios, a gente não louva a Deus. A gente não louva a Deus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que teve o coronavírus. E essa pessoa, ela deixou de sentir o paladar. E já faz um tempinho, já não sente o paladar. Como é difícil para essa pessoa não sentir o paladar. Já pensou você comer arroz, carne, qualquer coisa, que mesmo não tem gosto de nada? É difícil, não é? Mas será que nós já agradecemos a Deus por esse benefício que Ele nos fez? O paladar? Será que nós já agradecemos a Deus? Pois é, muitas vezes a gente não lembra de agradecer. Senhor, como é gostoso o paladar, né? Como é gostoso sentir o sabor dos alimentos, daquela carninha, né? Bem saborosa, aquele arrozinho com feijão bem saboroso. A gente não agradece. Mas se faltar o paladar, a gente vai reclamar. Então louve, conclame a você mesmo para louvar a Deus pelos benefícios que Ele faz. A gente acorda de manhã, né? E já sai andando. É normal. Mas quantos se lembram de agradecer? Senhor, muito obrigado, porque eu levanto e eu ando. Eu não preciso que Jesus venha e diga para mim, levanta-te e anda. Não, eu ando, levanta e anda. Só quem não anda que sabe o valor que tem você levantar da cama e andar. Mas não precisa acontecer essas coisas para que a gente venha agradecer a Deus. É só ter consciência. Para isso, nós temos que nos cobrar nós mesmos. Ô Isaías, não te esqueça dos benefícios, porque senão nós vamos ser ingratos. Qualquer dorzinha de barriga, nós já vamos reclamar. Ô Senhor, me ajuda. Ô, que situação que eu estou. Reclama ainda. Mas quando estava tudo bem, não agradeceu. Isso, gente, é que faz a diferença de Davi. Davi era um homem pecador, igual a eu e você. Por que ele é chamado homem segundo o coração de Deus? Por causa desse tipo de atitude. Quem mais vocês veem na Bíblia descrito que chegou o momento da vida dele, ele conclamou ele mesmo: ô Davi, louve ao Senhor. Não te esqueça dos seus benefícios. Quem mais vocês veem na Bíblia fazendo isso? Ô Davi, a gente vê. É por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Você quer ser um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente segundo o coração de Deus? Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Conclame você mesmo para louvar ao Senhor, para não se esquecer dos seus benefícios. Porque na hora que o calo aperta, a gente grita. Mas na hora que está tudo bem, a gente se esquece o Deus que serve. É preciso nós ter essas atitudes, como Davi. Louve ao Senhor e não te esqueça dos seus benefícios. Então, o Davi, ele tinha um coração grato a Deus, ele demonstrava gratidão no seu coração ao Senhor. O verso 3 diz assim: porque Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Nós muitas vezes não temos a consciência de que quando nós temos os nossos pecados perdoados, nós temos a salvação da nossa alma. Louve a Deus pela salvação da tua alma. Eu acompanho muitas pessoas que não têm consciência da grandeza da salvação. Não tem consciência.
tem apenas uma consciência religiosa, mas não tem consciência da grande salvação da nossa alma. Algo mais importante de um ser humano é a nossa alma. Sabe por quê? Ontem a pastora Margarete trouxe um estudo a respeito disso. Porque a nossa alma, ela é eterna. Ela é eterna. E quando nós morrermos, a Bíblia diz que o nosso espírito volta a Deus, que o deu. O corpo volta ao pó. O que sobra? A alma que é eterna. E é por isso que é uma necessidade da ressurreição. Porque na ressurreição vai juntar novamente o meu corpo com a minha alma e o meu espírito. E eu me torno um ser novamente. E terei o meu corpo glorificado para estar eternamente com Deus. Mas eu preciso ter consciência de tão grande salvação. Porque se eu não tiver, eu não vou ser grato a Deus pela salvação. E pecar vai ser isso aqui, ó. Peco a rodo, como diz a turma. Peco adoidado. Por qualquer coisinha eu cometo pecado. Por qualquer coisinha eu cometo pecado. Porque não tenho consciência de tão grande salvação. Nós precisamos trazer no nosso coração a gratidão pela salvação, para que nós possamos ter consciência de quão grande salvação é que o Senhor nos deu, perdoando os nossos pecados. Também nós precisamos louvar a Deus. Olha o que diz o verso 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Quem se manifesta a nós é Deus. É Ele que se manifesta a nós. E se Ele não se manifestar a nós, nós não temos como conhecê-lo. Então nós precisamos dar graças a Deus, louvar a Deus, por Ele ter se revelado a nós. Por Ele ter revelado a sua palavra a nós. Quando nós temos essa consciência, nós valorizamos, e eu sempre falo isso, nós valorizamos a palavra, nós valorizamos o culto, nós valorizamos a vida de fé, porque nós temos consciência de que a revelação de Deus a nós é tão sublime, que nós não tínhamos condições de descobri-lo. Então nós vamos ter gratidão no nosso coração. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés. E nós temos eles hoje aqui, ó, na nossa frente. Você tem valorizado a Bíblia? Você tem estudado a Bíblia? Você tem dado o valor que realmente ela tem como caminhos do Senhor, como palavra do Senhor? Nós não temos outro livro que traga revelação para nós do nosso Deus e da nossa fé. É somente a Bíblia. Agora, se nós não tiver consciência, nós não vamos valorizá-la. Valorize a Bíblia, valorize a palavra de Deus, busque conhecê-lo, porque é Ele que se revela a mim e a você. Ele se revelou lá a Moisés, mas Ele se revela ainda a mim e a você. No verso 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ela floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Irmãos, louvar a Deus é um ato de amor. O Davi louvava a Deus porque ele amava a Deus. Ele amava a Deus. E por que ele amava a Deus? Davi amava a Deus porque, olha o que diz o texto aqui, ó. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele reconhecia a misericórdia de Deus. Ele reconhecia. Se nós for ver lá na história, no chamado de Davi ao reinado, nós vamos ver que Davi era de uma família que não tinha expressão, mas Deus foi lá e escolheu ele. Então ele era grato a Deus pelos seus feitos, ele louvava a Deus por Deus ter escolhido ele. Ele amava a Deus. Ele louvava a Deus porque ele amava a Deus. Ele via a misericórdia de Deus, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Irmãos, o Davi sabia que ele não era nada. O Davi sabia disso. E muitas vezes nós não sabemos disso. Nós queremos ser importantes. Nós queremos ser alguma coisa. Nós queremos ser reconhecidos. Mas nós não somos nada, irmãos. Como que nós podemos desejar algo assim? Nós não podemos desejar. Então nós precisamos reconhecer que nós não somos nada. Sabe por quê? Deus sabe que nós não somos nada.
Ele disse assim: como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe que nós não somos nada, é nós que não sabemos disso. E aí, quando nós não sabemos que nós não somos nada, para nós ficar bicudo com alguma coisa, é isso aqui, ó. Basta isso aqui, nós ficamos bicudo. Ficamos bicudo, aquele irmão lá, ó, nem me cumprimentou. E aí? E aí? Quem você pensa que é? Nós queremos o tapetão vermelho estendido, irmãos. Porque nós não sabemos que nós só somos pó. Nós não somos nada. E tem muitas pessoas que não sabem disso. O Davi está dando uma aula aqui para nós hoje. Ele está dizendo assim, para louvar a Deus, você não pode querer ser alguma coisa. Você precisa reconhecer que você não é nada. Porque quando nós reconhecemos que nós não somos nada, o nosso coração se enche de Deus. E nós vamos buscar a Deus. E nós vamos clamar por Deus. Porque nós sabemos que nós não somos nada. Então nós precisamos, irmãos, louvar a Deus como um ato de amor. Assim foi o louvor de Davi. O que nós precisamos fazer então, irmãos? Nos despertar. Desperta-te. Louve ao Senhor com todas as tuas forças. Louve ao Senhor, porque Ele é digno de receber e Ele merece o nosso louvor e o nosso melhor. Ele merece, Ele é digno. Então desperta-te, desperta-te e louve ao Senhor. Aprenda com Davi. Se fôssemos olhar aos olhos humanos, quem era Davi? O maior rei que já existiu. Mas a humildade desse homem, olha a humildade desse homem. É por isso que ele foi homem segundo o coração de Deus. Se quer ser segundo o coração de Deus, se humilhe, seja humilde. Louve ao Senhor, conclame a você mesmo a uma nova adoração, a um novo louvor, um novo cântico ao Senhor, porque Deus é digno do louvor que vem do nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ser despertados para louvá-lo nesta noite.